À procura de dinamismo? Então hoje eu vou trazer a história do encontro dos Beatles e Elvis Presley, propriamente dito, já que no vídeo 285 nós fizemos uma introdução ao assunto, né? Mas hoje eu trago textos de dois grandes profissionais da área, Peter Guralnick e Albert Goldman. O estilo de escrita dos dois é bastante diferente. Você deve ter no seu meio social, ou já deve ter conhecido alguém, que, por exemplo, você corta o cabelo e aí você pede a opinião da pessoa. E a pessoa ela não gostou do corte, ela achou que não ficou muito bom. Mas então ela vira para você e diz assim: ah, tá diferente. Esse é Peter Guralnick, tá? Então quando eu vou ler o texto do livro do Peter, ele é esse cara mais polido. Já Albert Goldman, biógrafo que escreveu este livro, ele já é aquele tipo de pessoa que você não precisa nem perguntar se ficou bom. Ele olhou para sua cara, ele já solta uma gargalhada e diz: tá horrível, você ficou horrível. Sabe? Esse tipo de... Então você vai perceber que as coisas que são contadas no texto do Peter, praticamente, são as mesmas contadas no texto de Goldman. Eu digo assim, de modo geral. De modo geral. Você vai saber que Elvis não queria conhecer os Beatles, tanto em um texto quanto em outro. Só que o texto do Goldman, ele é mais cortante, mais ácido, tá? Então eu estou avisando porque depois, de repente, você não presta atenção direito e acha que a gente está aqui denegrindo, divulgando coisas que não deveria divulgar, só que são best-sellers, livros que venderam muito, então não sou eu aqui que estou divulgando nada, isso aí está mais do que divulgado já, né? Vamos ao texto. Em 27 de agosto, uma semana depois do retorno de Elvis do Havaí, os Beatles chegaram para uma visita. Elvis estava no Havaí, você sabe, como eu disse no vídeo anterior, ele estava terminando um filme, né? Paradise Hawaii Style. O coronel estava ciente do impacto na cena popular desde a primeira aparição no Ed Sullivan Show no ano anterior, que teve, né, os Beatles em 1964, quando se apresentaram no programa do Ed Sullivan, tiveram uma audiência superior a 70 milhões. Quando ele enviou um telegrama, nessa ocasião, em seu nome e no nome de Elvis, desejando-lhes sucesso e uma agradável visita. Então aqui é o telegrama, ok? Posteriormente, ele se reuniu com seu empresário, Brian Epstein, e trouxe presentes para seus meninos, da parte dele e de Elvis. Abajures de mesa, cujo tema era uma carroça, e cinturões de armas estilo cowboy, escolhidos pessoalmente pela senhora Parker. Os Beatles chegaram às 22 horas, em meio a uma enxurrada de troca de carros, detalhes especiais da polícia e medidas de segurança elaboradas e planejadas pelo coronel. Mas, com centenas de fãs ainda reunidos nos portões de Bel Air, a turma toda, Joe, Marty, Alan, Red, Sonny, Larry, Jerry, Billy, Richard, Mike e Chief, juntamente com Priscilla, Joanie
e diversas outras esposas e namoradas. Esperavam ansiosamente na casa. Todos estavam animados para conhecer os Beatles, ao que parecia, com exceção de Elvis, que estava sentado no longo sofá branco em forma de L, na sala, assistindo a uma TV sem som, quando seus convidados chegaram. Ele se levantou para cumprimentá-los. Os apresentou a Priscila e alguns dos caras e depois, quando a conversa murchou, pegou o baixo que estava conectado a um amplificador montado em frente da TV, Mon Her Sun, de Charlie Rich, que tinha acabado de entrar nas paradas, estava no jukebox e Elvis tocou, acompanhando o acetato, dedilhando o baixo distraidamente, como se nada mais estivesse em sua mente do que apenas fazer a sua parte. No final, todos pareceram se acalmar um pouco e os acontecimentos tomaram seu próprio rumo. Ringo jogando sinuca com Richard Davis e Billy Smith. George, que parecia chapado para a maioria dos caras assim que ele chegou, fumou um baseado com Larry Geller e conversou com eles sobre hinduísmo à beira da piscina. John e Paul, depois de algum papo furado desconexo, finalmente pegaram um par de guitarras e tocaram com Elvis, enquanto o coronel e Brian Epstein apostavam em uma mesa de café, que foi convertida em uma mesa de roleta. A reação geral dos Beatles foi de decepção. Sua resposta a Elvis foi uma mistura de raiva e desilusão. Para ser honesto, disse seu assessor de imprensa, Tony Barrow, eu descreveria Elvis como um velho chato. Mas sei que Ringo desfrutou da partida de bilhar. No entanto, eles retribuíram com seu próprio convite, porque Elvis e os caras não passavam para visitá-los no fim de semana. Elvis quase que imediatamente hesitou. Ele não sabia como estava a sua agenda, disse, embora ele tentaria dar um jeito. No dia seguinte, Joe ligou para o road manager dos Beatles, Malcolm Evans, para recusar o convite formalmente. Mas muitos dos caras ainda estavam animados com o convite. E no sábado, Jerry foi até a casa alugada em Benedict Canyon por conta própria. Ainda voltando no dia seguinte com Marty e Richard, John Lennon, à sua maneira, disse a Jerry o quanto a noite tinha significado para ele e que gostaria que Jerry dissesse para Elvis: se não fosse por ele, eu não teria sido nada. Jerry levou a mensagem de volta. Eu estava emocionado, é claro, e eu disse a Elvis, mas ele não disse nada. Ele deu apenas uma espécie de sorriso e foi isso. Então aqui temos o texto do Peter Guralnick. E agora eu vou ao texto de Albert Goldman, que eu acho mais pungente. Eu gosto mais. Então com vocês, Albert Goldman. Diabos, eu não quero conhecer esses FDP. Explodiu Elvis quando o coronel fez a proposta pela primeira vez durante a turnê inicial dos Beatles em 1964. Mesmo que Elvis não tivesse dúvidas sobre o que esses almofadinhas pretendiam, ele não estava ansioso para conhecê-los. Alguma vez ele esteve interessado em conhecer estrelas? O coronel não era homem de tomar um não como resposta, especialmente quando a recusa vinha de seu fantoche, Elvis. Continuando sua campanha para criar a ilusão de sentimento bom entre seu famoso cliente e os Beatles, o coronel mandou para os meninos ingleses um presente que ele sabia que iria explodir suas mentes. 4 trajes fabulosos de roupas de cowboy, com chapéus de alta coroa e botas extravagantes e 6 pistolas de verdade em coldres de couro. Era o equivalente interno da chave da cidade.
Quando os Beatles retornaram em 1965, eles usaram as roupas em uma de suas datas prodigiosamente bem-sucedidas. Essa foi a deixa do coronel para convencer Elvis de receber seus inimigos naturais da próxima vez que eles viessem. Como estava agendado para a terceira semana de agosto, quando Elvis estava em Los Angeles, trabalhando em um de seus estúpidos filmes, Paradise Hawaii Style. Ok, suspirou Elvis, admitindo mais uma vez que fora derrotado. Mas ele advertiu: eles terão que vir em casa. Isso estava bom o suficiente para o coronel. Agora ele poderia sentar-se frente a frente com Brian Epstein e dizer: Elvis está morrendo de vontade de conhecer os Beatles. Nesta época, Elvis estava de volta à casa circular na Perugia Way, depois de viver durante alguns anos na Bellagio Road. Durante a sua ausência, o pátio circular no centro da casa fora coberto com vidro e o espaço se transformou em uma grande sala de jogos com mesa de bilhar e vários outros brinquedos para adultos. Elvis estava cercado de bajuladores. Todavia, no salão, a cena de todas as festas no início dos anos 60. Na grande noite, Elvis tomou seu lugar de costume no longo sofá defronte à parede, ladeado por todos os seus homens. Marty Lacker, capataz na época, Joe Esposito, Billy Smith, priminho de Elvis, Jerry Schilling, um jovem de boa aparência de Memphis, Alan Fortas, Sonny West e dois novos homens, Mike Quinton e Ray Seaton, um parasita de 127 quilos do portão musical a quem todos chamavam de chefe. Logo se juntaram a este grupo o coronel e Tom Diskin. As mulheres e crianças foram isoladas em outra sala até que os homens terminassem seus negócios. Por volta das 9 da noite, os Beatles chegaram em uma limusine preta com dois guarda-costas, um jornalista pop britânico e Brian Epstein. Praticamente toda a força de segurança de Bel Air estava à disposição, mais um contingente da polícia de Los Angeles para evitar que os fãs assediassem os astros ou rompessem o portão para a área de estacionamento. No caminho para casa, os Beatles tinham especulado como eles encontrariam Elvis. Espero que o encontremos como um de nós, comentou John Lennon. George Harrison estava menos confiante. Tomara que sim, disse ele duvidosamente. Algumas pessoas são uma decepção. Conforme os novos príncipes do rock eram conduzidos pelo espesso tapete branco e para a sala, eles podiam ouvir seus discos explodindo na jukebox. Quando os Beatles entraram, Elvis levantou para recebê-los, bronzeado pelo sol havaiano, vestido casualmente uma camisa vermelha, jaqueta preta e calça cinza muito justa, ele parecia saudável e relaxado. Quando Elvis sorriu em reconhecimento, John, mostrando indiferença cômica, brincou. Aí está você. Apresentações formais foram feitas a todos. Então Elvis retomou seu lugar com John e Paul à sua direita. Ringo e George à sua esquerda, enquanto o jukebox continuou a retumbar sucessos dos Beatles alternando com sucessos de Elvis. Ninguém disse uma palavra. Os Beatles olharam para Elvis, Elvis olhou para os Beatles. Nenhum dos caras sentiu que era a sua hora de falar. Até mesmo o coronel estava estranhamente silencioso. Finalmente, quando algo como 5 minutos tinha ocorrido, Elvis não podia suportar o silêncio por mais tempo. Bem, vejam, ele protestou. Se esses malditos vão ficar aqui sentados olhando para mim durante a noite toda, eu vou para a cama.
Vamos agitar a noite. Eu não pretendia que isto fosse uma coisa, os súditos invocando o rei, ou algo parecido. Eu só pensei em sentar e conversar. Podemos falar um pouco de música e talvez tocar um pouco, uma pequena jam. No instante em que ele disse jam, todos os Beatles gritaram: o quê? Deus, nós adoraríamos tocar com você. O gelo tinha sido quebrado. Logo o grupo tinha se dividido em círculos separados. Elvis, John e Paul em um canto tranquilo. Quantos sucessos você já escreveu até agora? Perguntou Elvis, preocupado como sempre com os números e o peso do triunfo dos Beatles. John e Paul começaram fervorosamente o acerto de contas, como se a cifra tivesse alguma importância especial. Quando foi a vez de John fazer uma pergunta, no entanto, ele queria saber algo crucial. Por que você não volta ao velho estilo de gravação? Ele perguntou. Elvis, que não tinha gravado um único rock em anos, ofereceu a sua desculpa habitual. É o meu cronograma de filmes, explicou. É muito apertado, mas ele sorriu. Eu poderia fazer um, pelo menos, por diversão. Retorno de Lennon. Então nós compraremos este. Foi concebido como uma piada, mas isso significava claramente o que os Beatles pensavam do trabalho atual de Elvis. Quando chegamos à cidade pela primeira vez, esses caras como Jim Martin e Frank Sinatra e todas essas pessoas queriam nos conhecer e passar a noite junto a nós simplesmente porque tínhamos todas as mulheres, todas as franguinhas. Não queremos conhecer essas pessoas. Elas não gostam de nós. Não admiramos essas pessoas. A única pessoa que queríamos conhecer nos Estados Unidos era Elvis Presley. Não podemos explicar a emoção que foi a noite passada. Aí, Goldman completa. Ah, John Lennon, você dizendo, como sempre, tal como são as coisas. Pessoal, então, este foi o vídeo há muito pedido, que eu estava enrolando para fazer, porque não sei porque não me atrai muito esses textos, mas a pedidos aí está, e foi dessa maneira o encontro, pelo menos uma das versões do encontro de Elvis. Se você for ver em outros livros, em livros sobre os Beatles, é mais ou menos assim, mas aí tem alguns outros detalhes. George Harrison parece que estava bastante insatisfeito de estar ali. Elvis Forever.